E aí pessoal, beleza? E aí, gente, tudo bem? Hoje a gente vai estar mostrando pra vocês aí um lugar bem interessante aí de Belgrado. Que eu acho que se vocês vierem pra cá, ou caso vocês não venham, né? Vocês teriam muita curiosidade em saber aí. O que é, Marcelo? É a Fortaleza. É, a gente desceu aqui no centro e daí vai estar caminhando até ali na Fortaleza, né? Pra estar mostrando pra vocês aí, né? E até porque a gente também quer saber como é que é ali certinho. É verdade. A gente viu ela, mas não conseguiu ver muita coisa, assim. A gente viu ela de fora, só assim, não chegou aí, né, nem nada. É. Então, daí hoje a gente quer dar essa volta ali. E daí, agora ali a gente já vai chegar num outro marco daqui da cidade de Belgrado. Também Belgrado também tem muitos marcos importantes, né? Sim, a diferença da Macedônia é que eles botavam umas estátuas e não tinha um motivo, mas às vezes não tinha. É, né? E aqui não, aqui tem um motivo, né? É, a Macedônia, na verdade, eles jogaram as estátuas lá, tudo depois daquele projeto que teve do novo presidente, acho que era lá, se não me engano. Daí eles votaram lá, acho que, não lembro se foi por votação ou não, mas eles colocaram daí aleatoriamente as estátuas. E aqui não, aqui faz parte da história, já vem aí de muito tempo. Então, de vários impérios aí que teve no país. Não vai explicar um pouquinho agora aí pra vocês? Então aí pessoal, esse aqui é o despota Stefano. Então, o que é um despota para começar? Despota é um rei, só que a diferença dele de rei e despota é que o rei, por vezes, o rei da antiguidade, ali digamos, aqueles reis que tinha aquele acho que é Luís XIV, se eu não me engano, esses reis mais antigos, eles tinham quase que um poder absoluto, eles decidiam o que eles queriam, né? Um rei de hoje, que nem tem no Reino Unido, ele é um rei simbólico, que na verdade quem decide é o parlamento, quem vota são os políticos. E um rei, que no caso era um despota na época, um despota também ele é como se fosse um rei, e ele governa a própria vontade, ele escolhe o que ele quer e o povo vai seguir, então ele que dita as regras. Por que ele é tão famoso aqui em Belgrado e na Sérvia? Por causa que ele ali com 25, acho que foi 24, 25 anos, alguma coisa assim, primeiro ele lutava nas guerras sob o comando do domínio otomano. Se eu estiver falando alguma bobagem aí vocês me corrijam, né? Porque eu também não sou professor de história, então estou tentando dar uma explicação aí para vocês. Mas ele lutava nas guerras sob o domínio otomano, seguia as regras, né, do domínio otomano, né, as ordens, né, no caso ele era um vassalo do Império Otomano. Acho que foi em 1402, se eu não me engano, ele recebeu esse título de despota, e daí então ele seria, no caso, para governar a Sérvia. Em 1403 ele se aliou aos bizantinos, se eu não me engano. E daí foi aí então que ele recebeu Belgrado. No caso ele recebeu Belgrado para ser, digamos, que ele tornou a capital da Sérvia. Então, da capital desse local, que no caso naquela época não era Sérvia ainda. Sim, Então, era outro nome que se chamava, era um outro né? nome, agora eu não me lembro do nome daí, mas só que é por isso que ele... A gente vai estar botando também no vídeo, né, A gente gente? vai botar alguma coisa na legenda. Nem pra encerrar, né? sempre a gente vai Vai lembrar acertar as tudo, coisas, vai lembrar tudo, porque é muita história. porque é que tem muito, aqui. essa cidade aqui é muita história. E aqui, pessoal, uma coisa que é E o engraçada... Renan que faz às o vezes tema de fica- casa, então vamos dar os parabéns pra ele. Uma coisa que é meio engraçada aqui nos vídeos, até vou comentar com vocês, é que como aqui tem pouquíssimo turista e como a gente é um dos... acho que até então a gente não encontrou nenhum brasileiro, ou nenhum sul-americano também. Acho que eu até já comentei em algum outro vídeo isso aí. Mas aqui a gente tá bem na frente de uma sinaleira e o pessoal todo para e fica olhando. Fica olhando. E várias pessoas param e tiram foto.
Assim, Sério? Sério, várias pessoas do carro ali, ó. Sim, é que tu tá gravando? É. Mas várias pessoas do carro param e tiram foto aqui atrás, passa o pessoal e para atrás Começa da gente, a fica cumprimentar. olhando assim. Parece que a gente é da TV, assim. É. E não tem nada a ver, né? Mas só que é meio engraçado. Quem sabe futuramente Quem sabe futuramente a gente consiga alguma coisa, expandir é o canal aí. É o... É rei, né? Ele é um despota. Despota. Ah, pra mim é rei. Pra você aí que vai assistir também. Você vai pensar assim, despota é a mesma coisa que um rei. Porque se governava, né? Se tornou, Governava, então... mandava. E, tipo, pra nós é rei. Falar assim que ele era um ditador é uma palavra muito forte, o pessoal não gosta de usar, né? Eu acho que... Mas, e também eu acho que não cabia muito naquela época, talvez. Eram outros nomes que se usavam. Não, e daí tu anda aqui do lado, que nem agora a sinaleira tá aberta. Pichação, né, gente? Aí, ó. Que é a cidade aqui. Vai ver. Umas lojinhas aqui de alguma coisa. Aqui, ó. Isso aqui é um pecara. Não. É um pecara, é uma padaria. Os preços, ó, galera. Parece. Aí, pessoal, também é bem diferente. Parece ser bom. A gente adora essas barraquinhas assim. Aqui também do outro lado. Também tem bastante pichação. E como a gente vê sempre essa bandeira em tudo que a gente vai, em todo lugar que a gente vai, em toda rua, sempre vai ter a bandeira deles. Eles gostam bastante, né? Isso é bonito de ver, né? É bonito, né? Olha aqui, gente, por vezes vocês não veem esse tipo de prédio nos vídeos por aí. A gente vai mostrar um pouquinho de como que é. E como toda capital grande, né? Tem muita gente, muito movimento. A vida aqui corre a mil. Só que a diferença da gente no Brasil é que aqui o horário de trabalho, pessoal, a gente não sabe quando começa, mas a gente sabe aí que o horário de pico de saída é entre 3 e 5 horas da tarde. Então o movimento é todo esse horário, né? Olha aqui, passando até o trem. Vamos atravessar aqui, vamos aproveitar. Vem. Vamos ali. Olha aqui a malha de VLT aqui bem antiga. Mas antiga de graça, né, pessoal? Então, cavalo dado não se olha os dentes aí, galera. Olha aqui. Eu acho bonito esse tipo de prédio, assim, tudo detonado. O Renan já acha. Eu gosto dessa arquitetura, desse jeito assim, tudo detonado. Mas, claro, né, pra morar não é tão bom, né, pessoal? O bom é vir visitar e ver um tempo isso aí. Mas pra tu morar num prédio assim, acho que eu não ia gostar, né? Mas... Eu não ia. Hã? Tu não ia, né? Eu não ia. É, né? Precisa do sol. Não, mas nem só o sol. Mas a questão de que os prédios são feios, né? E aqui não pega, realmente, que a gente falou, não pega o sol, né? Daí eu Acho que deve ter muita umidade aí nesses... pode ser. Mal cuidado também, né? Antigo, daí, tipo, fica quebrado. É legal de olhar, mas, tipo, morar, não sei se... Morar não, talvez não fosse, né? Mas passar uns dias, passar uma semana, Não sei. ou até mesmo passar um mês aí, que nem a gente passa, né? Daí é de boa. Mas viver a vida assim, vou viver 10 anos num prédio assim, né, pessoal? Acho que ninguém, no Brasil a gente ninguém ia gostar, né? E todo mundo ia preferir um lugar melhor.
Olha aqui como tem pichação, né? Nossa. É. Ah, Belgrado que a galera não mostra aí. Alguns mostram, outros só passam pelas partes bonitas. Esse prédio aqui já é Mais utilizado, né? É, o pessoal gosta do mural. Eles tinham que fazer, sabe o que é? Desenhos e pintar. É, né? Acho que ia ficar mais legal pra isso também. Sim. Ó, saiu uma bituca de cigarro aí, pessoal. Igual. O pessoal gosta de uma fumacinha aqui. Nossa. E não é que nem no Rio Grande do Sul, que é fumaça de churrasco, né? Se fosse churrasco, né? Se fosse churrasco, saudade de comer o churrasco, né? Saudade. É, faz tempo. Olha aí, depois de tanta caminhada aí, estamos chegando perto aí. É verdade. Né? Demorou um pouquinho para chegar até aqui. Mostra ali a rua, a igreja pra Vou mostrar aqui. Opa! Aqui. Aqui, ó. Uma igreja ortodoxa aqui, bem grande. Tem diversas igrejas espalhadas aqui na capital. Aqui. Uma igreja ortodoxa do lado de outra igreja. Será que eles se revezam nas missas? Olha, pode ser. Ó, passou até uma Lamborghini Urus aí, pessoal. Continuando, será que eles fazem? Será que eles se revezam nas missas? Sei lá o Tem. se eles fazem isso, né? É, se eles fizerem os dois no mesmo horário, vai dar briga. Dá briga, eu acho. Né? E aí, tu sabe o que é isso aqui? Isso é tipo um museu da Áustria, não? Olha aí, então tu fez o dever de casa. Eu acho que é. Ali, ó. Tá escrito ali o que é, ali na frente, ó. Vamos dar um zoom aqui. É. O pessoal gosta de fazer uma brincadeira aqui. É. Mas são animados, né? É, adolescente, né, também. Mas a construção também, né, é a construção padrão de Áustria, né? É o típico prédio que tem na Áustria que a gente vê, né? É, isso que a gente só foi em Innsbruck, né? É, a gente não foi. Chegou aí a Viena, que é a capital. A Viena é aí. É, a gente quer ir ainda, se tudo der certo, Se o né? Renan permitir, né? Não, Que a gente vá, né? se eu permitir, não, se Deus permitir, né? É. Porque eu não, né? Eu gostaria. Vamos ver se vai dar, né? Se o dinheiro permitir, vamos chegar lá. Se o meu marido deixar, né? É, vamos atravessar aqui. Ah, Opa, nós ia, né? íamos. Íamos, mas ficou vermelho aqui. Aquele takezinho que fazem no Bob Esponja. De que? Qual deles? Quando assim, quando ele tem que esperar alguma coisa. Não, Daí é? aparece 10 anos depois. Ah, sim, aham. Sim, nossa, sinaleira aqui demora, olha, uns 3 minutos, eu acho, né? Até passar. Subir umas escadinhas. É. Olha aí, ó, a Embaixada da França aí, pessoal. Opa, salve. E aqui é a Fortaleza. Então, Chegando na Fortaleza. Até chegar realmente dentro da Fortaleza, né? Mas aqui é onde já começa, né? É. Vamos
Chegar ali pro lado, pessoal, nós vamos mostrar pra vocês o rio que tem aqui do lado. Primeiro o lado de lá, né? O que é lá mesmo? Lá é a Nova Belgrado. É, pessoal, atravessando aí a ponte pra lá. É a Nova Belgrado. Que daí já é a parte toda tecnológica, né? É outro mundo, né? Em relação pra cá, né? Sim. Tem esse lado aqui, do outro lado aqui da ponte aí. Vamos. E aqui é o rio. Sabe qual dos rios que é esse aqui? Rio. Ah, esse é o Rio Sava. E esse o outro, lá em cima, pessoal, aqui em cima, é o Danúbio. Depois a gente vai chegar mais perto ali, vai explicar. Explicar um pouco deles, né? Mas é uma parte bem bonita, onde o pessoal tudo senta, né? Pra Aqui olhar. pra fazer a fotossíntese. É, fazer a fotossíntese aí, pegar e ficar de boa aí. É um lugar bem bonito. E tem muito banco, né? Tem, bastante. Tem até lá. Essa parte a gente não tinha visto. É, essa parte não tinha visto, né? Queria ter vindo. É, né? E eu não quis vir. E aqui aparece, ó. Aparece até um negócio aqui. Olha ali, aham. Olha aqui, ó, pessoal. Quem já viu o que a gente tá vendo aqui, ó? Spoiler. Ó, um canhão. E essa também é dentro da muralha da fortaleza, né? Parece um pouco como era antigamente. Sim, essa fortaleza aqui é bem antiga. Olha que lindo aquele jardinzinho onde a noiva tá. Tem até Vamos, pra fazer vamos pegar aí um fotos. casamento aí, pessoal. Pra quem gosta Fotos de casamento. Vamos andar que essa parte aqui a gente não tinha vindo ainda. Vai te dar onde? Ah, olha aqui, ó. Que bonito, ó. Interessante esse. Ué, não gosto. Tô, né? Eu já não gosto. Eu gosto desse. Imagina ver um rato aqui. Ai, olha. Imagina passar isso aqui há 500 anos atrás. É. Um túnelzinho do nada. Ah, é? Pra quem gosta de guerra aí, pessoal, esse é o lugar certo aí. Aí, ó, um canhãozinho. Canhão, como é que ele era mesmo ali, ó. Ó, peso disso aqui, nossa. E olha pra onde é que ele ficava apontado, pra onde é que ele ficava apontado, no caso. Olha. Era pra margem do rio, do rio Sava. Vamos E ver aqui ele. tem 4 canhões, né? É, um ali. Opa, um aqui. Um aqui. Esse aqui, né? E aquele lá. Vamos subir aqui, ver a vista que tem aqui de cima. Ó, vista bem interessante. É que é bem na muralha da fortaleza. Esses dois rios aqui, vou explicar um pouquinho deles. Esse aqui da frente, o rio Sava, ele nasce lá na Eslovênia. Então ele vem da Eslovênia, Croácia, passa pela Bósnia até chegar aqui Na na Sérvia. Sérvia. O outro, que é o Danúbio, que é aquele na ponta, Lá onde tem. Aqui, ó. Nessa parte aqui. aí esse rio, ele passa por 10 países. Ele é o rio que passa por mais países no mundo. Para vocês terem uma ideia, o rio Danúbio, ele nasce, se não me engano, na Alemanha.
acho que é na Floresta Negra da Alemanha, né? Uhum. E ele vai até, acho que o Mar Negro, se não me engano. É alguma coisa assim. Ele é bem grande. Ele passa por 10 países, daí passa por todos esses países aqui da volta, assim, tipo em outras capitais, se vocês verem ali, como, se não me engano, acho que Budapeste, Viena também passa. Agora eu não me lembro se Bratislava também, acho que sim. Se eu estiver errado, alguém me corrige, mas eu, se não me engano, sim. E para vocês terem uma ideia, ele tem quase 3.000 quilômetros de extensão. Então ele seria um rio que cortaria metade do Brasil quase. O Brasil acho que tem 5.500, alguma coisa assim, 5.400, eu não sei exatamente. Mas ele é um rio muito grande. Ele é o segundo maior rio da Europa. Ele só perde para um rio que nasce na Rússia, que tem um rio que nasce na Rússia, mas só que esse rio que nasce na Rússia, ele só corta a Rússia. Como a Rússia é muito grande, daí ele só fica dentro da Rússia mesmo. Mas esse aqui é o rio que passa por mais países. Então ele é aqui onde é que eles se juntam, né? O Sava deságua no Danúbio, né? E aqui, então, daí essa fortaleza foi construída aqui, já dando um pouquinho... Um spoiler da fortaleza. A fortaleza ela foi construída em torno de 2.000 anos atrás e ela foi construída aqui justamente por causa da junção dos dois rios, que daí era um ponto estratégico para a questão de poder encontrar tudo. Sim, eles ficavam bem posicionados aqui. Olha só, né? Tu vê. Sim. Tudo era estratégia naquele tempo, né? Sim. Eles criavam as coisas assim. Tudo era bem pensado, né? É, bem pensado. É diferente, era outro tempo, não tinha o Google. Não tinha o Google Chat, né? Nem o YouTube ainda. É. Então vamos indo pra lá. E lá também tem umas coisinhas, né? Vamos pegar a nossa aguinha ali. Ah, é? A gente esqueceu a nossa água. Que bom que tu lembrou. Eu já tinha esquecido mesmo. Pessoal, papo no canhão aí, né? Ah, sim. Posição militar. Então daí tem todos aqui os armamentos utilizados na época. Né? Não, olha esse aqui que grandão. Olha isso. Nossa. Muito grande. Assim como esse. Olha ali, só pra gente ter uma noção. Só pra ter uma noção de tamanho. Ó, gente. Renan é baixinho perto disso aqui, hein? Esse aqui, ó. E olha aqui o detalhe, ó. Tanque soviético médio. Vou mostrar aqui bem pra eles verem. Que, pra quem não sabe, aqui a Iugoslávia, a antiga Iugoslávia e a União Soviética, eles foram parceiros na guerra contra o nazismo. Então daí aqui, 1943. Então era durante aquele período ali, eles eram parceiros. Esse aqui é um dos tanques, assim, um dos resquícios de guerra daquela época. É, Belgrado, Sérvia em si tem muita história, né? Ó, uma arma antitanque. Tamanho disso aqui, imagina isso aqui. Nossa, que loucura, né? Aham. Nossa, isso aqui, ó. Cadeira, esse fica aí. Ah, eu vou ficar. O pessoal conseguiu ver como é que é. Nossa. Não, vou tirar aqui e dar uma fuzilada ali. É, né? Não vamos correr o risco. É bem sinistro essa parte. Isso, né? Aham. Sim. Vamos aqui pelo meio. Vamos aqui pelo meio, depois a gente sai lá. Depois a gente vai pra lá, mas... Vamos olhar os tanques aqui, ó. Aqui, ó. Tanque médio do Iugoslávia. Olha o tamanho desse tanque. Esse aqui sim. Esse aqui é enorme. Nossa. Nossa, muito grande, né? Sem comparações. Meu Deus do céu. Até o gurizinho tá encantado com o tanque.
Sim, não tem como as pessoas não virem aqui E não vir, não, vir é, né, na e não Belgrado se... e não vir aqui, né? É, Ou vir e não gostar, né? é. Quem vem pra Quem gosta Belgrado, dessas né? histórias sobre guerra e essas coisas assim aqui é, nossa, super. Mais um. Aquele ali eu achei diferente. Ah, aquele ali eu achei bonitinho até. Não, esse aqui. É. Esse aqui? É, esse bonitinho. Nossa, o tanque bonitinho, é. Esse aqui, ó, um tanque bonitinho. Olha isso aqui. Nossa. Nossa, olha. Não, olha isso aqui, gente. Isso aqui é corrente, né? Parece umas correntes, sei lá o que que é. Sim, pra ele passar por cima de tudo, né? É. Então, de tudo e de todos, ninguém fica. Ui, que estranho a sensação. Ah, pra lá tem outra coisa. Vamos lá, vamos descobrindo. O que que é isso aí, grandão? Aqui, ó. Nossa, olha aqui, ó. Nossa. Isso aqui é um míssil, mas assim. Não, pera. Sério que é isso? Eu vou começar daqui. Vem aqui, ó, aqui na frente, ó. Olha o tamanhão disso. Torpedo. Aqui tem outro, mas esse aqui é maior. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, esse aqui é um míssil. E aqui, Torpedo, ó. pra Nossa, você. imagina isso aqui. Esse aqui é menorzinho, mas aquele lá era muito Aquele lá é grande. maior ainda, né? Nossa. Sim. Ah, e aqui tem outras coisas. Tem outro. Nossa, quanta coisa. E a gente tá descobrindo tudo com vocês aqui. É porque a gente Que a gente não viu, né? sabia. Eu não. Olha o tamanho. Gente. Deus mío. Se alguém conhece essa palavra aqui, O que que é isso? Isso aqui? alguém conhece. Né? Vamos dar um zoom, focar bem. É. Aquilo ali é o quê? Esse ali, daí eu já não sei, daí tu me pegou. Não sou tão expert em guerra. É, ó, gente. Isso aí também é grandão. Nossa, credo. E ali tem mais coisa, né? Ali nas árvorezinhas. Vamos ver aqui. O que que é isso aqui? Também é. Era uma mina que ficava dentro da água. Isso aí, dentro da água. Alemã. Ah. Será que tá ativa? Tô brincando. Nossa. Obviamente que não, né, gente? É. Vamos deixar bem claro isso. É, mas se tivesse aqui ó, É. só o pininho aqui, só pra nós fazer Só um pra teste gente aqui. fazer um gurizada. teste. É por aqui? Ah, é. Pô, isso aqui não tinha visto nada, né? Nossa, gente, isso aqui é uma... Olha isso aqui, credo. Parece umas turbinas no foguete, né? Nossa, isso Olha isso aqui. aqui, ó, que tri. Nossa, imagina tu ficar só aqui, só. Nossa, imagina isso aqui, ó. Pá. Só enxerga ali só a pontinha. Pá, 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 Vamos pá, ver. pá. Sim, ali, ó, a visão aqui, ó. Que Ó, a tem. visãozinha. A visão do atirador aqui. Nossa. Que loucura. Credo. Sim. Aqui tem mais um, ó. Tem mais uma mina. E aí, o que que acontece se a gente puxar isso aí? Vamos testar? Tô brincando. Vou testar um negocinho aqui. Vamos testar só pra ver se tá funcionando mesmo, se isso aqui é de verdade. Ah, aqui chegamos numa parte mais... Tanque mesmo, né? Esse negócio É. dos tanques. Ó, esse trem aqui, esse tanque aqui, né? Trem, tô falando igual mineiro, né? É. Ah, esse tanque aqui, americano. Ó. Vamos ali mostrar, ó. Tanque americano, ó, gente. E aqui, ó, pessoal. Ó, esse aqui sim, ó. Esse tanque aqui, acho que vocês conhecem de onde é que é. Da onde que é? Vocês conhecem um símbolo dele, né? Ó, Ó, o símbolo ali, ó. ó, não pode falar, mas tá aí. Meio, como é que se diz? Como é que é a palavra? É. Agora me fugiu a palavra. Esse negócio aí estranho aí, pessoal. Ó, aqui, ó. Ó, vocês sabem de onde Ele é é que de vem, 1801, né? Pelo menos tá o que tá escrito ó. ali. Isso aí.
Esse que eu acho é o mais tri. Esse ali é um quebra-neve, né? É. O René me contou que eles usavam pra se camuflar, né, na neve. Sim, isso aqui é tudo pra quebrar. Quebrar o gelo, quebra gelo. Esse eu achei o mais Ele tri, é bem, assim. bem tri, né? Aham, bem diferentão, Bem assim. diferente. Ele é o mais diferente de todos, né? É. E branco, né? Tipo assim. Justamente por causa do gelo, né? Justamente por causa do esse gelo. aí é. Vamos ver aqui. Aí, ó, Fiat. Fiat. Fiat patrocinando esses negócios aí. Viu, ó, pessoal? Antes da Fiat inventar o Uno 1000 aí, ó. Eles fizeram um tanque. Um carro bom, Foi sinal daí que... que saiu o projeto original do Uno aí, ó. O pessoal que sabe, conhece o Uno da escada aí, ó. Era esse aqui, o primogênito deles. Esse aqui parece aqueles que a gente olhou ali. Ah, agora o tanque tá sem graça. Agora que tu viu 8 tanques ali pra trás, daí agora esse aqui tá sem graça, né? Todos os tanques são 3. Sim. Quantos tanques tem aqui? Ah, desligue meu sistema, filme. Cuidado pra não atrapalhar. Dá pra não atrapalhar a fotinho, né? Olha, esse aqui também é legal. Todos eles são 3, né? Aham. Esse aí deve ser da Primeira Guerra ali, por causa de 1913. É, né? Aham. Esse aqui é o quê? Não sei também. Dá pra deixar Mas até o nome assim em português, que é. Mas não. Se a gente lembrar. E esse aqui também é tri. Esse é o que todo mundo já... É, esses mísseis aqui todo mundo já vem, tira aqui, ó. Ele é o mostrar mais ali. interessante também. Ele é o grandão. Na verdade, todos são interessantes, mas... Vamos chegar aqui, né, pra mostrar, né? Só o modelo dele. Eles estavam? Não. Aqui não tem como. É, não tem como não aparecer alguém atrás. Ó. Não tem como. Todo mundo aparece, todo mundo quer filmar as mesmas coisas, tirar foto das mesmas Tá, coisas. Né? e aqui, como é que funciona? Eles botavam uma bomba aqui. Certamente, senta... Isso aí. Vamos Nossa, ver se... gente, mas isso aqui é pesado pra pessoas pegarem, carregarem. Mas isso aqui é... Nossa! Não, olha aqui de lado isso. Imagina. Olha o tamanho desse... Olha o Não, mas olha o tamanho aqui da bomba. Ó. Sabe o que eu... Olha, fica aqui do lado pra mostrar só. Não, sabe o que eu faço? Olha o tamanho ali, ó. Nossa, Ai, tem uma aranha. é mais de meia, Duda. Credo. Sim? Você imagina Não, isso sabe aqui? o que eu fico Isso aí de pensando? ferro, né? As pessoas eles usavam só pra mexer Nesse negócio. Só... negócio. Sim, nossa, imagina. Só o tamanho desse negócio aí. Olha isso aqui. Ai, eu não vou botar a mão porque tá enferrujado aqui. Não vamos acabar o passeio, né? É, não precisamos também, né? Não precisamos. Tem muita história ainda pra rolar, gente. É. Acho que agora essa caminhada vai ser só assim, né? Só de história, né? Só É, a história, gente- só é. sobre essas tretas. É, né? E o pessoal que não sabe, a Sérvia participou ativamente da Primeira e da Segunda Guerra, né? E a gente vai estar passando aí daqui a pouco, pessoal. Daqui uns vídeos aí, a gente projeção, vai a gente falar vai ir pra Primeira Guerra e vai falar alguma coisa da Primeira Guerra aí, bastante aí, pessoal. Vamos ir por baixo? Como tem bastante desse negócio, meu Deus, né? Sim. Será que
que eles já mudaram algumas coisas? Certamente, né? Já mudaram. Acho que sim, né? Uhum. Mas que bom que eles conseguiram preservar bastante, né? Nossa, é um museu ao ar livre, galera. Não precisa pagar nada aqui, esse é o detalhe. Tu vem pra cá e não precisa pagar nada. Ali até o Museu da Tortura, que a gente vai tentar entrar ali. Daí esse tem que pagar, mas é pouco. Vamos ver ali quanto é que é. Mas só que esse aqui, da exposição de armas, não precisa pagar nada. Olha, vem cá, olha, tem um pequenininho aqui, ó. Começou os pequenininhos aí, ó. Os pequenininhos, né? É, né? Vamos, É. Uhum. vamos, né? Coitada da pessoa que tem que entrar aqui. Sim, nossa, é muito pequeno, né? É muito pequeno. Sim, esse aí era pros pequenininhos testar. Não cabe uma pessoa assim, mas Cabe uma assim, pessoa assim, é. A gente bota brinca. uma pessoa de 2 metros aí dentro, coitada. Não, não é. Do tamanho que eles são, não. Nossa, cabe eu aí, que eu sou pequeno. Pois é, né? Agora Eles são grandes, né? surgiu uma grande dúvida. Eles são muito grandes, eles são, tipo, pessoas bem altas. E aqui, tipo, como é que cabe aqui dentro? Vai até um calendário. Hum. Outro. Oh, barco lá, ó. É do barco. Aham. Aqui esse era o túnel? Olha, não sei o que passava ali. O que vocês acham que passava ali? Olha o tamanho da bomba, né? Nossa. Uma bomba alemã, né? 500 quilos. Nossa, imagina. É muito explosivo. Esse aqui também é o barco, né? Aham, o mesmo nome da equipe, né? Um corvo e um cachorro. Aham, eles são amigos, né? Best friends. É.